Bem, gente, recebi aqui umas perguntas, né, depois da nossa aula inaugural para os defensores das pessoas em situação de rua, né, e vou então comentá-las, né, rapidamente, questões que ficaram aí, a gente não teve tempo para responder todas as questões que foram postas naquela ocasião. Então, em primeiro lugar, né, um comentário sobre a questão da educação, né, que é fundamental, a educação popular, né? Então não a educação formal, mas eu acho que principalmente uma discussão importantíssima, né, com as pessoas em situação de rua, que a gente possa conversar com essas pessoas e construir conjuntamente com essas pessoas, né, uma percepção da sua situação na cidade e no mundo. Né? É mais ou menos como uma identificação, ou seja, o que une as pessoas em situação de rua. Essa luta é uma luta individual, ou seja, é aquela pessoa, ela sozinha sair dessa situação, né, de exclusão, de opressão, ou é uma luta coletiva? Então, é justamente essa percepção, essa construção, que obviamente tem que ser uma construção conjunta, né, onde essa percepção de uma luta coletiva contra uma cidade que exclui, contra uma sociedade, uma economia que exclui, ela é fundamental. Né? Então, é o que foi colocado aqui como uma sugestão, né, de uma queridíssima amiga nossa, que colocou que nesse curso, por gentileza, não deixe de tratar do direito à escolarização da população de rua, na perspectiva da educação popular. Né? Tratar com seriedade e propriedade, pessoas queridas. Então fica essa sugestão, né, sem dúvida importantíssima, né, e necessária com relação eu digo, a construção de uma percepção de uma identidade comum, de uma luta comum. Né? Eu acho que primeiro de uma luta comum das pessoas em situação de rua e uma luta comum dessas pessoas em situação de rua, né, com todos aqueles que estão lutando em campos distintos, né, contra exclusões diversas, né, que a sociedade moderna capitalista faz, né, e o que há de comum nessas lutas, né, e o que a gente precisa, então, construir justamente uma outra cidade, onde ninguém, né, esteja sem casa, onde todos, né, tenham casa, tenham teto, onde todos tenham educação, saúde, né, dignidade e a possibilidade de construir uma vida feliz. Então, acho que é nesse sentido, eu acredito, né, a ideia de uma construção de uma identidade comum, onde, obviamente, muito menos do que nós levarmos, né, uma educação formal ou uma escolarização formal, né, nós escutarmos, aprendermos e construirmos conjuntamente, né, um aprendizado e ajudar nessa construção, então, de uma identidade, de uma luta comum. Por que nós temos que lutar juntos e por que isso não é uma saída individual? Uma segunda questão que foi colocada aqui, quanto mais aprendemos, mais indignação permeia a nossa mente. Que bom, a gente não pode perder a capacidade de nos indignarmos. E o que fazer se a Constituição não é usada para defender a população e sim interesse da classe alta? Bom, gente, aí é o que a gente estava discutindo na nossa aula inaugural, né? A questão do Estado burguês e da Constituição, como é que esse Estado burguês estabelece muito mais um teatro, né, que serve a determinados interesses específicos, e todo momento, né, que o Estado e que a Constituição servem para incluir mais pessoas, há uma ruptura, como a ruptura que nós vivemos mais recentemente com o golpe em 2016, um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, depois de três governos, né, os dois meus governos do Lula e o governo da Dilma, primeiro governo, né, que foram governos que foram capazes de incluir, né, e de aplicar a Constituição no que diz respeito aos direitos sociais, aos direitos econômicos. Né, então foram governos que cumpriram a Constituição. Agora, como resistir a isso? Só há um jeito. Organização popular, movimentação social, movimentos sociais, né, movimentos populares, criar redes de redes. Não é uma escolarização formal, é nada disso, mas justamente a construção dessa percepção, né, de quem nos oprime, por quê, como, né, e como que nós vamos lutar para construir uma outra sociedade. É isso que tem que ser posto, é isso que tem que ser pensado,
e a única saída é uma saída política, né, e que passa pela organização da sociedade. Uma terceira questão que foi colocada aqui, porque um grande número de pessoas ainda entende os direitos humanos como sendo propriedade de um grupo específico e não entende os direitos humanos como sendo inerente ao ser. Onde está o erro? Bom, aqui nós temos então, aqui dá para falar a beça, né? Mas, primeiro, nós estamos no mundo da mentira, da distorção, das fake news, inteligência artificial, o uso dos algoritmos para mentir, etc. Mesmo antes dos algoritmos, a gente já via claramente, né, essa distorção, né, com relação à compreensão dos direitos humanos. Isso é um aspecto específico, né? Então, como que esses direitos humanos são postos de forma equivocada, né, por pessoas que ignoram, né, o sentido e a história da conquista desses direitos, né, como direitos de todas as pessoas. Então, em parte, né, por esse preconceito, em parte por interesses, né, de pessoas e grupos com grande poder econômico aos quais não interessam os direitos humanos, principalmente os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, né, que são direitos humanos também, lembrando que os direitos humanos são os direitos individuais relativos à vida, à propriedade, à segurança individual, à liberdade, né, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, moradia, transporte, os direitos econômicos, políticas econômicas de repartição de riqueza, geração de emprego, né, um salário mínimo digno, salários adequados ao trabalho, né, executado. Então, falamos de políticas econômicas, e os direitos políticos, de votar, de ser votado, de participação livre na construção democrática da vontade do Estado, lembrando que democracia não é só democracia representativa, né, mas é também, e principalmente mais, né, uma vez que a democracia representativa está em crise, né, principalmente mais a ideia de democracias formas deliberativas de democracia, mais ainda formas participativas de democracia consensual, como nos estados plurinacionais, hoje especialmente a Bolívia, né, que foi atacada, o Equador também foi atacado, como dois experiências de estados plurinacionais extremamente democráticos, que foram atacados por golpes, etc., e a Bolívia conseguiu sair, né, do golpe, conseguiu reagir e retomar o projeto, né, de um Estado plurinacional, com uma democracia participativa, uma democracia consensual, né, com uma democracia comunitária, democracia direta, semidireta, sorteios, enfim, existem vários mecanismos democráticos, muito mais democráticos do que a democracia representativa que se encontra em crise hoje no mundo inteiro. Então, por que as pessoas não entendem? Porque há muita mentira, há muita distorção, porque a imprensa mente, a imprensa que pertence ao grande capital. Existe a imprensa hoje, imprensa alternativa, meios alternativos de informação que vão surgindo, né, nas redes sociais, etc., que são muito importantes. É uma imprensa alternativa que permite que a gente, então, possa, né, se informar, né, não por meio de mentiras, como ocorre, né, com relação à grande mídia, as grandes redes de televisão, jornais, revistas, etc., que mentem sistematicamente, assim como também a mentira que está presente, né, produzida pela inteligência artificial, que cria algoritmos, que cria permanentemente fake news, que vai enganando as pessoas e levando as pessoas, muitas vezes, a atuarem contra os seus próprios interesses. Então, essa é a questão. Por que um grande número de pessoas ainda entende os direitos humanos como sendo propriedade de um grupo específico? Desinformação, né, dessa desinformação propositalmente gerada pelo poder econômico, pela grande mídia tradicional e hoje, né, pelos algoritmos nas redes sociais, né, pela inteligência artificial que gera algoritmos e que cria fake news, que cria esse universo paralelo alucinante em que muitas pessoas, né, vivem, né, e são vitimadas por essa desinformação que gera um conceito muito interessante, que é o conceito de ignoródio, né? É o ódio e a ignorância que andam juntos e que gera tanta raiva, tanta divisão, tanta desinformação. Professor, somos proprietários de nossos corpos, mentes e de nossas vidas. Se sim, bom, aí não sei. Eu especialmente não gosto dessa ideia de propriedade, mas sim, vamos falar, nós somos, né, ou deveríamos ser, né, donos de nossos corpos, embora não sempre, nós somos escravizados pelo trabalho, pela sociedade do hipertrabalho, né, pelo capital, pela submissão ao dinheiro e pela necessidade do dinheiro para comer, para morar, para fazer, né, o que a gente precisa, né, tudo.
Nossas mentes também escravizadas pela mentira, cada vez mais sofisticada, né? E de nossas vidas também nem tanto. A gente tem que passar justamente vendendo o nosso trabalho, há uma exploração radical do trabalho, que é que nos retira justamente essa liberdade, né? Que nós deveríamos ter, né? Sobre, eu prefiro não usar a palavra propriedade, mas essa liberdade sobre o nosso destino, sobre a nossa consciência, sobre os nossos corpos, né? Sobre a nossa vida, que nos é negada, né? Permanentemente a esmagadora maioria da população, isso sem entrar numa discussão complexa necessária, né, da questão da liberdade, né, frente à psicanálise, às ciências psi e etc. Se sim, olha, nós temos que lutar pela nossa liberdade. Podemos exercer a legítima defesa em defesa de nossas vidas, de nossos corpos e mentes? Com certeza, com certeza. Temos que lutar pela nossa liberdade, pela liberdade de nossos corpos, de nossas mentes, né, de nossa vida. Precisamos lutar, com certeza. Quais meios judiciais podemos utilizar para assegurar os direitos da população de rua? Gente, veja bem, nós não vamos fazer nenhuma grande modificação, nenhuma grande mudança importante de construção de uma sociedade igualitária, onde todos morem, etc., por meio do Poder Judiciário e do direito que está aí, que é um direito excludente, que é um direito burguês, etc. Então, não vamos fazer revolução por aí, mas também a gente não pode negar qualquer meio de luta. E são vários os meios, né, judiciais, e temos que usá-los todos. Né? A nossa Constituição estabelece muitos direitos e mecanismos processuais os mais variados, aqueles que estão previstos, por exemplo, os processos constitucionais que estão ali, os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, né, ação popular, estão todos previstos na Constituição. Né, ação direta de inconstitucionalidade, e além disso, vários outros mecanismos processuais que estão à nossa disposição para lutar por nossos direitos. Temos que usar sim esses mecanismos, temos que lutar também dentro do judiciário, mas sabendo que essa luta dentro do judiciário não é suficiente. A gente precisa, na verdade, de uma grande mudança política, que crie, inclusive, condições da gente construir uma outra Constituição mais includente, uma outra sociedade, uma outra economia completamente diversa, diferente dessa aí, onde todo mundo more, come, trabalha, tenha saúde, tenha a possibilidade de ser feliz. Né? Precisamos saber o que é Estado, pois vejo muitos trabalhadores que são do Estado sem saber o que é Estado. E para garantir direito é importante esse entendimento, que não é claro. Quem é o Estado? Quem são as representações desse Estado? Para ter acesso é necessário esse entendimento. Bom, aqui, gente, isso é uma pergunta longa, isso dá um curso de teoria do Estado, importantíssima essa pergunta. Eu recomendo vocês que visitem o meu blog, é o meu nome, José Luiz, com Z, José Luiz Quadros de Magalhães, sem acento, sem o tio, tudo junto, .blogspot.com. Então, José Luiz com Z, José Luiz Quadros de Magalhães, né, não tem o tio, .blogspot.com. Lá vocês têm um curso completo de teoria do Estado. E ali então vocês têm, e tem um linkzinho para procura, onde vocês podem consultar determinados temas específicos, né, sobre o Estado. Não dá para falar em poucas palavras, né, mas o Estado, a gente tem a construção do Estado moderno, ela ocorre, né, pela burguesia e pela nobreza a partir do ano, que é uma data simbólica. É óbvio que o Estado e o direito moderno não tem um dia, mês e ano para surgir, mas a partir de uma data simbólica, que é a data de 1492. Né? Porque ali em 1492 a gente tem o início da invasão da América, onde só no século XVI e XVII foram cerca de 70 milhões de pessoas assassinadas, povos originários, indígenas, assassinados pelos invasores europeus. Né? Também em 1492 a expulsão dos muçulmanos e judeus da Península Ibérica, né? Que vai então corroborar para esse processo de formação dos primeiros estados modernos, justamente Portugal, Espanha, depois França, e aí vai. E ainda em 1492 a primeira gramática normativa do Estado, onde esse nascente Estado moderno começa a se apropriar da gramática, ou seja, do sentido das palavras, de como que a gente vai falar e, portanto, de como que a gente vai pensar. Né? Então, esse Estado nasceu para trazer segurança para nobres, burgueses e o rei.
Foi construído por eles e para servir a eles. Depois vem o Estado Constitucional, que vai criar uma Constituição que foi criada pelos burgueses para proteger os burgueses. E com muita luta no decorrer desses anos, todos esses 500 anos de resistência e luta, né, e principalmente no século XX com relação ao constitucionalismo, esse constitucionalismo começa, então, a proteger o maior número de pessoas. Né, e hoje a gente culmina no momento com o novo constitucionalismo latino-americano e as constituições plurinacionais, né, da Bolívia e do Equador. Lembrando que esses estados estão sendo atacados, a Bolívia resiste, se redemocratizou, né, mas o Equador continua sendo impactado e atacado na sua soberania, na soberania popular, né, no projeto de Estado plurinacional. Grave, triste, mas com certeza resistiremos e lutaremos para construir uma outra sociedade, né, um outro Estado completamente diferente, né, desse Estado criado por burgueses e nobres para proteger os interesses de burgueses e nobres. Bom, mas visitem o meu blog, tem muito mais, né, para a gente falar e entender isso, né, e tem lá um curso completo de teoria do Estado para vocês assistirem e compartilharem, né, com as pessoas, com as comunidades, etc. Depois, será que é possível criar uma lei onde poderemos reverter essa falta de respeito do poder público contra as pessoas que deles precisamos para garantir os seus direitos de igualdade? A lei tem a Constituição, né? A lei foi criada, a lei está aí, né? Mas o jogo de poder é pesado e a luta ela é principalmente política. Não é mesmo porque o judiciário, o legislativo e o executivo são essencialmente políticos, né? E o judiciário também, né, vem tendo decisões políticas, o que não é novidade nenhuma, né? Claro, não há neutralidade possível. A neutralidade é algo impossível ao ser humano. Nós somos seres autopoéticos, autorreferenciais. A gente vê o mundo a partir de nós mesmos, a partir dos nossos valores, né? Então a luta política é a luta política. Não vai adiantar uma lei se essa lei vai ficar encostada ou não aplicada por quem efetivamente tem o poder, né? É importante essa colocação sobre a liberdade, que na execução não existe. Bom, é um comentário, né? O problema, né, da conquista da liberdade, da luta pela liberdade e da compreensão do que é liberdade, né, que é super complexo, interessante, importante e fundamental debater. Como podemos fazer que esse direito escrito seja garantido? Bom, aí os remédios processuais, a luta no judiciário, etc. Mas, mais uma vez eu digo, principalmente a luta política. E, por fim, uma última questão, há uma corrente que defende a tese de que é assim mesmo ao longo da história da humanidade. Os grupos se revezam no poder, às vezes é um grupo malévolo e desumano, outros um grupo mais humano. Seria como a onda, o que o professor pensa sobre essas vertentes de pensamento. Eu acho que essas vertentes de pensamento são absolutamente equivocadas, não sustentáveis, né, e completamente ultrapassadas por toda a filosofia política, pela história, né, pela sociologia, pela antropologia, pela psicanálise, né, pela psicologia, pelo direito. Né, isso está completamente ultrapassado. Nós não estamos condenados a nada, nós somos seres históricos, nós temos a possibilidade de construir nossa própria história. Né, o mesmo conceito, o conceito de bem ou mal, né, não que não exista o mal, existe, a gente está com o mal permeando, mas são conceitos complexos, culturais, né, isso requer um debate muito sério, vamos evitar essas simplificações, né, do bem contra o mal, etc. Direto, embora exista, né, o mal está aí, o ódio está entre nós, e é muito fácil identificar a diferença entre amor e ódio. Né? Então, quem ama não bate, quem ama não mata, quem ama não é violento, quem ama não agride, quem ama não é homofóbico, quem ama não é racista. Não tem esse negócio, eu bati porque eu amo muito. Mentira! Né? É do mal. É mal. Não tem nada de amor isso. Né? Isso é raiva, isso é ódio. Eu matei porque amava. Mentira. Né? É muito fácil identificar e diferenciar o amor do ódio. Agora, são questões complicadas e nós não estamos condenados a nada. Nós somos seres históricos. Nós construímos a nossa própria história. Então nós podemos fazer completamente diferente. Tem nada de ciclo que repete, a história não se repete coisa nenhuma. Há forças distintas, complexas, que a gente precisa estudar muito, pensar muito, se deter, né? Pensar muito para entender esses processos. E aí, mais uma vez, repetindo, para encerrar, não se trata, então, portanto, de uma escolaridade formal, né? Nem de educação formal, nada disso. É uma educação popular.
né? Mesmo porque, se a gente tomarmos como exemplo o Estado moderno, né, a educação, o ensino fundamental e médio foi usado para padronizar as pessoas, para limitar a compreensão das coisas, né, para afastar a diversidade, para rejeitar as pessoas diferentes. Esse foi o papel muito da escola moderna, né, nesses 500 anos de construção do Estado moderno. Gente, prazerão falar com vocês, grande satisfação ter essa oportunidade de novo, né, de encontrá-los, de falar com vocês e responder essas questões com relação à nossa aula inaugural. Um grande abraço para todos.